povo de Deus. Como mãe, orgulhosa do triunfo dos seus filhos, a igreja hoje apresenta-os à cristandade, convidando todos os fiéis a partilhar da sua alegria maternal. Hoje nós começamos a missa justamente com essas palavras: alegremo-nos todos no Senhor e celebremos festivamente este dia em honra de todos os santos. Nesta solenidade se alegram os anjos e cantam louvores ao Filho de Deus. A igreja, então, nos convida hoje, meus amados irmãos, a nos alegrar por todos aqueles que estão já no céu. A leitura da epístola, trecho do livro do Apocalipse de São João, nos descreve a visão apocalíptica da glória dos santos. São João dizendo: vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, povos, línguas, que estavam de pé diante do trono, diante do Cordeiro, revestidos de vestiduras brancas, símbolo da pureza, com palma nas suas mãos, símbolo da vitória. Uma multidão, nós podemos dizer, de mártires, de apóstolos, de confessores, de virgens, falange luminosa que incessantemente se deleita na visão de Deus. Todos aqueles que estão no céu adorando a Deus, louvando a Deus, glorificando a Deus, dizendo como São João diz no Apocalipse: bênção, glória, sabedoria, ação de graças, honra, virtude e fortaleza ao nosso Deus em todos os séculos dos séculos. Amém. É isso, meus amados irmãos, que aqueles que estão no céu fazem incessantemente. Louvam, dão glória, cantam as maravilhas de Deus, e isso sem cessar, e isso por toda a eternidade. Alegria, felicidade plena, felicidade sem trégua, sem pausa. Não é mais igual aqui na terra, que nós temos alguns momentos de felicidade, momentos apenas, momentos que muitas vezes dura muito pouco. Não, não é assim. No céu é a felicidade para sempre, sem cessar. Meus amados irmãos, festa de todos os santos. Quem são estes santos tão gloriosos? São todos aqueles homens e mulheres que viveram como nós aqui na terra, que viveram como nós aqui na terra. Santos não nasceram lá no céu, não, são aqueles que viveram aqui na terra como cada um de nós. Esse é o primeiro lugar e a primeira verdade que nós temos que acreditar e pensar assim. Às vezes nós acreditamos, mas às vezes nós não pensamos assim. Vira e mexe, nós pensamos que os santos, né, são seres de outro planeta. Não. Os santos são homens e mulheres que viveram aqui na terra como nós. Primeira coisa. Que conheceram a miséria, o
pecado. A maldade humana, que tiveram tentação ou tentações, que sentiram dor, angústia, que conheceram as nossas misérias, que conheceram as nossas lutas, que lutaram, sim, que lutaram. Por isso, São João viu que eles estavam com uma palma na mão, que é o símbolo da vitória. Vence, tem uma vitória, quem luta. Alguns deles, que estão no céu, são bem conhecidos de nós. Nós conhecemos a vida, sabemos o nome. Muitos deles conhecemos, sabemos o nome, honramos como nossos padroeiros, conhecemos detalhes da sua vida, São Sebastião, por exemplo, Santo Antônio, São Francisco, Santa Rita de Cássia, Santa Filomena e muitos outros, que sabemos o nome, que conhecemos a vida, que honramos como padroeiros, que estão sobre os nossos altares. Mas existe também muitos que não são conhecidos, ou não são totalmente conhecidos. E esses são a grande maioria. A grande maioria. Nós podemos dizer apenas alguns, uma pequena parte, uma lista muito pequena, que são a dos conhecidos. Aqueles que nós nem sabemos o nome sequer. A lista é muito maior. Uma multidão imensa que ninguém pode contar, como diz o Apocalipse de São João. Vestido de vestes brancas, da pureza, e tendo palmas em suas mãos. Esses são pessoas, homens e mulheres, que viveram aqui na terra, gente humilde, que viveu ocultamente no cumprimento do seu dever, sem esplendor, sem fama, de quem já ninguém se lembra aqui na terra, mas a quem Deus Pai, o nosso Pai Celeste, viu, conheceu secretamente a sua luta, a sua vitória, e deu para eles o céu, o esplendor, introduziu na sua glória, depois de ter posto à prova a sua fidelidade. E entre esta multidão imensa que se encontram personagens que na terra ocuparam postos honoríficos, que realizaram grandes obras, isso já não tem valor algum. A sua eterna bem-aventurança não tem relação nenhuma com as grandezas que possuíam aqui na terra. Dos humildes, dos pobres e dos grandes e dos poderosos,
uma só coisa permanece: o grau de amor por eles alcançado, ao qual corresponde o grau de glória que os faz eternamente felizes. Então, meus amados irmãos, uma coisa só importa: o quanto aqui na terra nós amamos a Deus. Para Deus, para o céu, ou seja, depois da nossa morte, o que vai contar é somente isso. Qual é o grau de amor que nós temos para com Deus? E é isso, meus amados irmãos. Depois da nossa morte, nós vamos ser julgados por isso. Depois da nossa morte, nós introduziremos na eternidade, e se o grau de amor que nós temos superou todos os pecados e nos encontramos com a alma limpa do pecado, iremos também para fazer parte do número desses santos no céu. Só pode entrar no céu quem é santo. Todos os que estão no céu são santos. Se queremos ir para o céu, devemos ser santos. Viver sem o pecado. Isso é santidade. Isso é o início da santidade. Viver sem o pecado. Viver na graça de Deus. Fugir do pecado, da ofensa a Deus. Isso é o início, isso é o começo. Mas já é suficiente para entrarmos no céu. Receber a coroa. Porque para viver sem o pecado, precisamos lutar, precisamos nos esforçar, precisamos fazer um esforço, e às vezes não é pequeno esse esforço, às vezes é um esforço grande. Exige de nós renúncia, renúncia das vontades aqui de baixo, renúncia das vontades aqui da terra, que nos atrai, que nos puxa, que nos arrasta muitas vezes, como uma correnteza que quer nos levar para o precipício, que quer nos levar para o abismo. Isso nós dizemos do inferno que existe, do demônio que também existe e quer nos levar também para lá, porque sabe que depois da nossa morte, depois da vida aqui na terra, tem a eternidade. Então, meus amados irmãos, a festa de todos os santos é para nos alegrar com os que estão no céu, que também estiveram um dia aqui na terra e hoje estão lá louvando a Deus. Mas a festa de todos os santos também é para a nossa reflexão, para nos fazer pensar que, se queremos um dia estar no céu, precisamos ser santos. Precisamos viver sem o pecado. Precisamos viver na graça de Deus. Sozinho nós não conseguimos. Se alguém quiser ou desejar chegar ao céu sozinho, sem a ajuda de Deus, pode desistir que não vai conseguir. Deus nos ajuda. Com a ajuda de Deus, podemos sim ter a vitória. Então, vamos confiar na ajuda de Deus, vamos fazer a nossa parte, vamos lutar sempre. Como diz o Evangelho, aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém.